Prezados brasileiros e patriotas, mais uma vez desejo compartilhar com vocês a minha opinião, as minhas motivações. Até porque todos os dias me perguntam: como você aguenta tantas horas nas redes sociais? Quantas informações nefastas, tenebrosas. E a sua saúde? E eu respondo agora para todos. Permaneço sempre que posso nas redes sociais, analisando, ouvindo, selecionando notícias, matérias, posts, assistindo pessoas que sabem bem mais do que eu, ciências políticas, os jornalistas que já conhecemos, que são éticos e moralmente, vamos dizer assim, credenciados. Então, por que eu permaneço nessa via crucis do momento histórico que o nosso Brasil vive? Porque eu tenho convicção. A minha fé se transformou, evoluiu para a convicção. Eu tenho a certeza absoluta que só existe uma lei perfeita, uma lei imutável, a lei de Deus, o soberano Senhor da vida e Criador de todas as coisas. E suas leis são perfeitas e imutáveis. E que nada nos acontece sem a sua permissão. Entendendo que, se nenhuma folha cai sem a permissão do Pai, é porque existe um motivo, um propósito, uma justiça perfeita. Quando Jesus, o arauto de Deus, o Messias libertador, consolador, mestre por excelência, aqui esteve pessoalmente, nos falou através de parábolas, de alegorias, e que hoje estamos compreendendo melhor do que no passado, do que há 2000 anos. E quando ele falava que até os nossos cabelos estavam contados, que existia a lei perfeita e nos convocava ao perdão, a dar outra face, a entregar a capa, outra capa a quem pedisse uma, ou caminhar mais 1000 passos com quem pedisse para caminhar 1000. Quando ele nos sinalizou toda essa lei perfeita do perdão, mas é um perdão consciente. Quando ele nos disse que não cai uma folha sem a permissão do Pai, que a cada um segundo as suas obras, a doutrina espírita vem nos mostrar causas anteriores das aflições e atuais. E quando Jesus fala não revidar o mal pelo mal, e a sequência das suas orientações, dos seus alertas, nos faz entender essa fé inabalável, essa convicção. E quando eu vejo o crime, a calúnia, a disfarçatez, a corrupção, a maldade, os crimes nas suas diversas categorias, é claro que eu tenho um impacto. É claro que eu sou movida a acender os resquícios do passado que estão no meu arcabouço psíquico, quando eu não conhecia a verdade que liberta. Então vem aquela indignação, vem até uma revolta, uma ira, mas passageira. Por quê? Porque eu aciono logo a lei perfeita que a doutrina espírita traz com tanta clareza, que
vamos dizer assim, renova o entendimento, amplia, ou melhor colocando, dá um entendimento mais profundo e transparente das parábolas e simbologias do Novo Testamento. Então, quando eu aciono o conhecimento que hoje já tenho, eu olho para esses infratores atuais, eu olho para esses algozes atuais, eu olho para esses vingadores atuais, lembrando de Jesus, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, por saber que nenhum de nós, que aqui no planeta Terra estagiamos, somos perfeitos e isentos de misericórdia e de perdão, eu começo a trabalhar na minha autoevangelização. Quando eu olho para aquele cidadão, para aquela cidadã, para aquela atitude, para aquela calúnia, para aquele deboche, para aquele crime, para aquela corrupção, para aquela falta de amor a Deus, a pátria e a família, eu começo a trabalhar a justiça misericordiosa do perdão, o perdão das ofensas. Não sabes o que fazes, porque eu compreendi que nós temos o livre-arbítrio, e quando acionamos o livre-arbítrio, nós estamos escrevendo pela nossa própria vontade e liberdade, escrevendo a nossa história imediata. Quando nós usamos o livre-arbítrio, nós estamos, como os espíritos emissários de nosso Senhor Jesus Cristo dizem, que nós somos os construtores do nosso destino, que felicidade ou desgraça é, antes de tudo, o trabalho de semeadura, é o bumerangue, o que tu semeias, tu colherás, até o último ceitio. E como eu sei que eles estão se autocondenando, por quê? Porque eu também sei que o tribunal perfeito da justiça de Deus, nosso Criador, está aqui. E somente aqui está registrado a nossa intencionalidade, a nossa intenção. Não há como apagar, nem com o corpo, nem sem ele, porque o espírito é imortal e leva consigo a construção do seu livre-arbítrio, as suas opções, as suas escolhas, a intencionalidade com quem ele, que o moveu para esse ou aquele ato. E esse tribunal, ele não pode ser violado, porque o Senhor, Deus, nosso Pai Criador, está em nós. E esse tribunal é de justiça perfeita e misericordiosa. E iremos responder pelo grau da ignorância, do conhecimento e da intencionalidade. Portanto, ao olhar para essas criaturas, eu trabalho esse conhecimento que trago. Que estou me aperfeiçoando nele, na presente reencarnação. E automaticamente eu exercito a compaixão, eu exercito o perdão, eu exercito a tolerância. Ele não sabe o que faz, ele não tem ideia do que ele está construindo para a vida dele. Então ele já está condenado. Condenado milimetricamente pela sua intencionalidade. Ele não vai poder dizer que não tem. Qual é? Que foi inocente. Está tudo registrado. Portanto, continua nas redes sociais. Continua exercitando. Porque botar a cabeça no buraco, como a ave, avestruz, para não ver, não ouvir os perigos
os trovões, os relâmpagos, os terremotos, os maremotos, nessa simbologia da efervescência histórica brasileira e mundial, é querer perder o trem da história. Então, declaro aqui que me melhoro a cada dia, com o entendimento ao ser defrontada e ser despertada em mim por essas barbáries, por essa, vamos dizer assim, esse escândalo sem precedentes no volume, exercitar o que Jesus de Nazaré veio trazer para nós como roteiro de libertação. A casa construída na rocha é a casa construída na fé inabalável que se transforma em convicção. A cada um segundo as suas obras. Ai de vós, doutores da lei. Ai de vós. Ai de vós que por ideologias macabras, satânicas. Ai de vós que caluniais, que mentis, que matais, que roubais. E ai de vós. Mas aqueles que são alcançados, eles também não são inocentes. Mas não cabe a nós devedores também, no mesmo patamar de complexidade e de comprometimento perante as leis, punir, tomar a adaga da justiça impiedosa para punir quem nos devolveu o bumerangue. Cabe a nós o perdão, agir diferente, dar a outra face. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque eu sei que se eu revidar, eu estou me comprometendo de novo com a lei. Eu estou entrando no mesmo círculo, no mesmo vendaval, na mesma aspiral de comprometimento, de guerra. Na hora que você dá o perdão, na hora que você entende que se você revida, você está tomando a dívida de novo para você, e que você não foi alcançado porque é inocente, nem é por acaso, você começa a ter uma postura e diz, não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais adquirir esse débito para mim. Se no momento a injustiça é um momento que eu estou recebendo de volta uma semeadura do passado. Estou colhendo o que eu plantei. Mas agora essa colheita já deve ser realizada com a sabedoria e a luz do Evangelho, que são as leis perfeitas de Deus. Não revide. Perdoe 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Porque o que o outro nos faz, e Deus permitiu que nos alcançasse, é porque existe um motivo justo. Inclusive também, não só a reparação do mal, como a oportunidade de você se autoanalisar. O que foi que aquela situação, aquele desafio, aquela ação contra nós, moveu dentro de nós, acordou dentro de nós. Se a indignação, trabalha a indignação à luz da lei perfeita. Se foi a ira, trabalha a ira à luz da lei perfeita. Se foi a revolta, trabalha a revolta à luz da lei perfeita. Se foi a tristeza, trabalha a tristeza à luz da lei perfeita. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes existe um grau de desenvolvimento que a pessoa que é atingida, como Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Como Mahatma Gandhi disse, quando alguém perguntou se ele perdoava o seu assassino, ele disse, eu não perdoo porque ele não me ofendeu. Isso é uma profunda consciência de que naquele momento, apesar de todo o bem que ele fez atualmente, na presente encarnação dele como Mahatma Gandhi,
ele tinha um passado. E aquele ato, ele só foi atingido por aquele fato porque existia um motivo. E ele, se ele reagisse de maneira positiva, ele se libertaria desse ciclo de causa e efeito, esse ciclo de guerra, e ele ascenderia a um patamar superior, de mais luz, de mais sabedoria, de mais plenitude. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço fraternal. Não vou ficar doente por conta do que eu vejo na internet, nas redes sociais. Estou firme e forte desde 2017, quando eu entendi o projeto criminoso que eu sempre coloco, a gangue comunista versus socialista, ateia, satânica, que é o projeto do marxismo cultural para destruir a civilização judaica cristã, os seus princípios éticos e morais, toda a base estrutural dos direitos e dos deveres. Destruir o ânimo, o entusiasmo daqueles que querem empreender, que querem aprender, que querem arregaçar as mangas para trabalhar e ganhar o seu sustento com o seu trabalho, com a sua dignidade. Quando eu percebi isso, não tinha como cruzar os braços e botar a cabeça no buraco. Dói, choro, a pressão alta, mas eu entro em oração, trabalho a doutrinação do conhecimento que hoje já tem, que é o Consolador prometido, o Espiritismo kardecista. Digo kardecista porque muitos confundem, como eu já falei anteriormente. Perdão. Perdão para aqueles que não sabem o que fazem, porque eles estão lavrando a sua própria sentença. Coitado deles. Eles não sabem o que lhe esperam, porque não vão poder dizer, eu não fiz. Porque no tribunal consciencial está tudo registrado, todas as intenções. Um abraço bem grande e fraternal para os brasileiros, patriotas, cristãos, que estão lutando para se cristianizarem, para pôr em prática as leis éticas e morais trazidas por Jesus de Nazaré, há 2000 anos. E ele mesmo resumiu toda a lei antiga e os profetas em 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Saber que esse Pai é amor perfeito, justo, equânime, misericordioso. E fazer ao teu próximo aquilo que tu queres que te seja feito. Não semeie espinho, porque se você semeia espinho, você irá passar por esse caminho e esses espinhos ferirão os seus próprios pés. Isso é justiça. A cada um segundo as suas obras. E ninguém sairá daqui até que pague o último ceitil. Um abraço.